Eu tenho, Sim, Fechou. hoje eu tenho, olha que coisa. Olha só, eu tô com a capa. Peraí, que eu tenho duas capas. A capa e a capa, a sobrecapa. Sobrecapa. Eu nem sei das capas eu gosto mais, assim. Eu gosto das duas. Não, não, acho que eu gosto mais da azul, na verdade. Essa aqui. pense É. no livro que ficou surradinho. Então, ai, tô feliz de todo mundo ter vindo. Eu achei que não ia vir ninguém. Eu tava até pensando assim, ai, se ninguém vier, porque o horário, tudo, né? Trocar horário e coisa. Se ninguém vier, eu vou ficar lendo sozinha pra câmera. Foi o que eu pensei, Aliás, sabe? eu agradeço muito a troca de horário, porque senão a Sim. pessoa vira zumbi e o pior, vira abóbora no meio do encontro, é horrível. Não, dezembro é horrível. Eu já transferi a leitura do livro da Verena para 7 de Em janeiro. janeiro, que daí também não vai ser o melhor, né? Porque muita gente vai estar de férias. Mas, gente, eu já fiz. Sabe por que eu amo tanto esse clube? Agora eu vou falar. Eu já fiz reunião, a Juliana Cunha estava, acho que a Andréia também estava. Eu já fiz reunião dentro do carro, voltando da praia um dia, sabe? Em janeiro de Sim, eu Lembra, lembro. Juliana? Sem internet, sem nada, porque a gente queria, era o encontro sobre a Octavia Butler. E tipo assim, Maravilhoso. foi muito bom. E aí eu pensei, nossa, eu não quero que esse clube se acabe, sabe? Então, vamos lá, vamos seguir. Mas vamos começar então pelos contos, né? Vamos já falar logo. Então, eu vou fazer só uma introdução rapidinha, tá? A nossa ideia, quando a gente propôs, foi uma ideia despretensiosa, né? O Daniel e o Ismael, a gente começou a conversar e começamos a conversar cada vez mais para propor um. A gente queria propor assim uma amostragem do que vinha sendo produzido no Brasil em termos de horror. Por quê? Na época ainda não tinha nem aquela pesquisa do Oscar Nestares, hoje em dia ele tem uma pesquisa bem grande e bem, eu não li ainda, é o tema da tese de doutorado dele, e é uma pesquisa bem abrangente sobre o que se produz de horror no Brasil. Mas a gente estava meio assim, sabe, como é que eu vou dizer? Marinheiro de primeira viagem, querendo conhecer a turma, querendo chegar e tal. E lançamos essa ideia. E o Daniel, ele estava começando o Grifo, né? Hoje em dia, os dois trabalham juntos no Grifo. Eu não, eu tô junto assim mais nos rolês do Escuro Medo, né? No Grifo eu não tô. Mas aí foi super natural o Grifo a embarcar nessa viagem com a gente. E a gente saiu convidando pessoas que faziam uma prosa que a gente gostava. Tem gente aqui dentro que não escreve horror e escreveu só o seu conto e depois não escreveu mais. Tem gente que escreve um insólito que mais ou menos se aproxima do horror, mas o próprio Bruno Ribeiro, ele não se assume assim como escritor de horror, e eu acho que ele não é mesmo, eu acho que ele passeia em diversos. E o legal também é a gente passear, né, em diversas vertentes, assim. Então as pessoas foram aceitando e a gente foi curtindo muitos textos que chegavam, né? E aí, na verdade, na hora de organizar os contos, essa coisa a Andressa já sabe, que o primeiro conto que ia abrir a coletânea era o do Bruno Ribeiro, que é o Filho Puro, que ficou em segundo plano, ficou depois, né? Porque foi o que o Cherchenesky, escreveu a apresentação, ó, a Karine está chegando. Foi ele que sugeriu que o conto da Andressa abrisse. E eu já falei, né? Acabei de ler ali no Instagram o conto da Andresa, que é um conto que eu adoro nessa. Oi, oi, Karine, tudo bem? A gente está gravando, viu? Então é isso. Vamos começar pelo conto da Andressa, que é um conto que eu acho super assustador.
Eu acho ele super estranho. E eu acho ele. Sabe por que que eu acho ele tão assustador? Porque eu acho que ele poderia acontecer comigo, assim, sabe? Não, sei lá, se eu caísse assim, de paraquedas dentro de um filme de horror, eu acho que essa cena aconteceria comigo total, assim. Então eu acho que ele está muito bem assim ambientado, muito bem escrito. E os detalhes assim que tu usa, Andresa, assim, tipo aquela hora que ela vai comer aquele pastelzinho que sobrou do aniversário, sabe? Eu gosto, eu curto muito assim esses detalhes que tu coloca no conto. E aí vamos abrir para te falar das tuas inspirações, da onde saiu e coisa e tal, porque eu sei que tu tem que sair primeiro, então pode começar. Tá bem. Primeiro, eu também acabei entrando, caí daqui de paraquedas na reunião, porque eu tava totalmente perdida do grupo, assim. Tava tendo muita conversa paralela, já não tava mais conseguindo acompanhar nada. E aí, com esse caos do doutorado também, agora com o corte de bolsas, não sei se vocês viram, mas a gente tá num, Já né, votamos. pois, Tu é bolsista CAPES? sou bolsista CAPES, Puta, né? não vou receber bolsa este mês. Mas estão organizando uns protestos lá na URGS, eu vi agora de tarde. Sim, eu tenho uma reunião agora, depois, com alguns colegas da PUC, pra gente articular alguma coisa na PUC também. Então, amanhã vai ter um, um, é isso que a gente vai ver, né? Se a gente consegue montar uma assembleia de pós-graduandos na PUC amanhã, enfim. Uhum. Mas, enfim, acabei entrando porque eu gosto muito desse livro. Uhum. Foi muito bom participar dele, foi muito bom lê-lo também, porque eu gosto muito dos contos, assim, acho que todos estão num padrão muito alto, assim, é realmente, assim, não tem um conto que eu não goste do livro. Ah, Então, primeiro agradecer vocês por terem lembrado de mim e agradecer ao Cherchenesky que decidiu botar eu conto primeiro. Sei Para lá eu. abrir. É. Mas, enfim, sobre inspirações, eu sou de Caxias e eu vou para Porto Alegre. Eu venho para Porto Alegre, tô morando em Porto Alegre desde 2017. Mas eu passava sempre pelo pedágio que tem ali perto de Bom Princípio. Não sei quem conhece, quem está familiarizado com esse roteiro, né? E quando eu pensei na história e, enfim, quando me passaram a missão de escrever um texto que envolvesse as referências que o Daniel passou pra gente e tudo mais, eu me peguei pensando sobre o que que eu ia escrever quando eu estava vindo para Caxias não, para Porto Alegre, passando de carro pelo trecho ali do pedágio. E aí, quando eu parei no pedágio, a moça que estava na cabine teve que se esticar um pouco para entregar as moedas pro cara da frente. E aquela cena me marcou muito. Eu fiquei pensando ela, pensando ela, pensando ela. E aí, disso foi vindo outras imagens, assim, tipo essa trepidação que é característica desse ponto da estrada e tudo mais. Então eu fui integrando essas coisas ao texto, assim, mas eu acho que uma das coisas que mais funciona nele, assim, como crítica do meu próprio trabalho é a ambientação e se passar num lugar que é tão incomum para a literatura, assim. Eu acho que eu nunca li nada que se passasse num pedágio antes. Então, É acho que é isso que eu verdade, eu tenho acho. para falar. Mas foi um Não, texto que eu gostei muito de escrever, enfim. e se tu for pensar assim, como ele é muito visual, nossa, dá para imaginar um filme de terror se passando com uma pessoa se refugiando dentro de uma cabine de pedágio, assim, sabe? Esses filmes mais de zumbi, dessas coisas. E eu acho muito inesperado, assim. Eu levei um susto quando eu li teu conto, porque é uma. Bom, todo mundo aqui leu, né? Quando começa aquela chuva de sangue, tipo assim, é quando o conto vira, né? Quando ele vira a chave, assim, e já entra numa chave do absurdo. E a leitora aceita de boa, assim, sabe? Eu acho muito incrível quando uma autora consegue fazer isso comigo. Porque tu embarca, assim, e vai embora, sabe? Segue o fluxo daquela chuva de sangue. É muito bom.
Eu A Camila achei. mandou uma mensagem, só um pouquinho, já deixa tu falar, que ela tá trabalhando. Beijo, Camila, vai, fica nos ouvindo então. Fala, André. Eu ia falar isso da ambientação mesmo, porque eu achei tão assustador, porque eu sempre achei pedágio, alguns trechos da estrada, porque a hora que você está numa estrada, você está numa terra de ninguém, assim, você está em trânsito, né? Você dá Acho que uma coisa ali, um não lugar, né? Um lugar muito doido. É, Então, eu acho que é isso que me pegou no conto, assim, começar ali, e daí era uma coisa cotidiana, né? Sempre aquela coisa, parece que nada vai acontecer, e aí de repente tudo vira, né? Vira a chave e bem apavorante, assim. Gostei muito, Andresa. Muito legal. Eu Marie. vou. Ah, tá. Depois tu, Ju. Tá. Uhum. Não, eu ia falar, eu ia inclusive perguntar para Andréa. Para mim, a cabine era ali no começo, naquele primeiro pedágio, quem está entrando na descida da Serra em Curitiba. Eu acho que aquele pedágio que tem ali se prestava completamente a tua descrição, assim. E para mim, a tua descrição tem uma atmosfera muito Ray Bradbury, sabe? Muito, muito Bradbury, assim, dentro de toda aquela coisa, porque você vai para um outro mundo, como se fosse uma outra dimensão mesmo, assim. E eu amei o teu conto e achei que foi um super começo, assim, uma entrada maravilhosa para o livro. Não podia ter sido melhor escolhido mesmo. Mas, Ju. Ju, Não, eu só queria falar que eu achei o conto da Andresa foi um dos meus favoritos, assim, durante a leitura do livro. Eu gostei muito da maneira como ela foi colocando assim um leitor na história, sabe? Como protagonista, que ela vai falando você e tal, uma coisa meio videogame, assim. Então aquilo foi me colocando na história e a relação com a pandemia, enfim. O final do conto, para mim, é tudo, porque é uma sensação assim de que você. Ai, gente, tô falando super alto no ônibus. É uma sensação assim de um instante de morte mesmo, assim, né? Sabe? Não é aquela morte lenta de novela que você vai se despedindo e olhando e repensando a vida. É fatal, assim. Então achei o final do conto a melhor parte para mim. Rogério, bem-vindo. Ismael tá chegando também. Olha, hoje, gente, antes de alguém sair, a gente faz as fotos, hein? Por favor, porque hoje tá tipo assim, tá sim. muito, Tá cheio. tá Posso cheia falar? a sala. Por favor, Jefferson. Poxa, a Andressa foi a única pessoa do livro inteiro que eu fui procurar no Instagram para saber quem era. Eu pensei, pô, mas não é possível que essa pessoa escreveu esse livro, eu não sei quem é, né? Acho que ela, não sei se ela vai lembrar, mas foi lá no Insta dela mandar um Insta, elogiar, enfim. Bom, eu sempre leio pensando em todas as soluções e problemas que aquele personagem poderia ter, né? Então eu fiquei pensando assim, poxa, que lugar que seria esse pedágio a ponto de, assim, de inundar até a cabine do pedágio, né? Porque normalmente um pedágio ele fica numa rua muito reta, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, ou tá chovendo para um cacete de sangue, ou esse pedágio já é um buraco, né? Então a cidade seria um buraco, né? E aí eu também fiz uma metáfora, assim, porque eu fiquei pensando, assim, poxa, será que essa menina que tá passando por isso... Ah, só antes disso, né? Eu sabia que ia dar merda quando ela tava comendo o resto de festa de aniversário, porque se tu tá no teu trabalho comendo o resto de festa de aniversário, a tua vida tá com algum problema, né? Quando tu leva isso, é porque tu, poxa, levar os pastelzinhos frios, não tem nenhum de esquentar, tem que comer aquele negócio rançoso, assim, é porque ou tu não tem dinheiro e ali é a tua única opção, o que normalmente acaba acontecendo, infelizmente, né, com os trabalhadores do pedágio, ou tem algum outro problema. Mas eu fiquei pensando que poderia ser até uma metáfora, e aí agora tem mais homens, mas eu tava me sentindo, né? Será que faz sentido essa metáfora? Com a menstruação, né?
de que fosse uma menstruação da primeira vez essa menina e aquela metáfora daquele sangue inundando ela e ela não sabendo o que fazer, de repente, para o primeiro emprego, num lugar totalmente isolado, com muita gente em volta, porque tem muitos carros, né, muita gente olhando. Então eu fiquei muito impressionado mesmo com essa abertura de livro. Não sei, eu acho que não poderia ser outro, né? Mas o texto me impressionou positivamente, assim, a maneira como os detalhes parecem já indicando que algo vai acontecer, e aí, como a Erika falou, achei interessante essa virada. E eu, assim, essa virada para mim não foi absurda, sabe? Se chovesse canivete aberto, não ia ser, não ia ser absurdo. Porque parece tão natural que alguma coisa, como chover sangue, pode acontecer naquele ambiente ali, né? Inclusive, assim, num sentido mágico mesmo, de que, como a Andresa falou, o próprio lugar do pedágio é um lugar meio mágico, né? Porque é um portal por onde tu passa e tu não fica. O máximo que tu fica ali é, sei lá, 20 minutos, 15, quando tem trânsito, né? Senão tu só passa e vai embora. Ninguém fica no pedágio, ninguém vai, vamos se juntar lá no pedágio para fazer alguma coisa, né? Então o pedágio é um lugar meio mágico, um lugar que a gente sabe que existe, a gente passou por alguns, mas se chover sangue lá, provavelmente ninguém vai ficar sabendo, a não ser quem estiver lá, né? Quem não conseguir correr do lugar para contar, então, né? Provavelmente essas pessoas morreram todas lá, não vão contar, e se chover água normal, limpa o sangue e o pedágio segue funcionando, né? Mas eu achei maravilhoso, esse conto é muito bom, você acha que é um dos meus favoritos, né? E mais a ideia do portal também é muito interessante, né? O pedágio como um portal. Eu gostei, e também gostei dessa tua analogia que tu fez com a menstruação. Acho que funciona bem. Eu não tinha feito essa Eu analogia, também não. mas funciona super bem, né? Uhum, Afinal de sim. contas, né? Se tu quer fazer uma leitura mais alegórica, tem como fazer, né? O legal é isso, né? Quando o conto tu consegue fazer uma leitura mais ao pé da letra, vamos dizer assim, e quando tu leva para o lado da alegoria e funciona legal também, né? Então, múltiplas interpretações são sempre bem-vindas. É por isso que eu pensei o pedágio como portal, né? Porque é um lugar de passagem, né? Então a menstruação dela, essa inundação toda, num lugar de passagem para outro ambiente. Essa a minha leitura é sempre viajada nesse nível. Assim. A Camila comentou aqui que ela também amou o conto e que ela lembrou um pouco o Cortázar, né? Que é a Autoestrada do Sul. O Rogério Sim. lembrou que é aquele conto do Cortázar. Aquele conto é muito interessante, né? Eu até respondi para ela que foi uma das minhas inspirações, assim, porque foi quando eu pensei na imagem do pedágio, eu pensei nesse engarrafamento e automaticamente eu associei com esse conto, sabe? E, enfim, só um parênteses. O Ismael falou que não leu. É uma família que está viajando e fica presa no engarrafamento e de repente fica preso a ponto de sair do carro e viver ali num determinado tempo, porque nunca mais aquela fila de carros anda, sabe? E faz muito tempo que eu li, eu não me lembro mais, mas se eu não me engano, não vou dar dou spoiler ou não dou? Interessante, então, que já temos 2 contos, então, na antologia que, de certa forma, são inspirados no Cortázar, né? O da Andressa, né, que eu não tinha me ligado porque eu não li esse conto ainda, apesar de saber que tem a ver com uma estrada e tudo, o pessoal fica preso lá. E tem o conto da Isabor também, né, que esse eu saquei a referência. A Casa Tomada, né? E acho bem melhor que o conto do Cortázar. Mas muito melhor. Eu gosto muito do conto da Isabor, gosto muito, mas, gente, eu não vou falar isso, que eu não vou concordar com o Ismael, porque, tipo, a Casa Tomada é um melhor. dos contos favoritos da minha vida, sabe? Então, eu não posso. Mas eu gosto muito do conto, eu acho muito assustador o da Isabor, muito, assim, sabe? Eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Mas só para comentar, então, né? Que eu também gostei muito desse conto da Andressa, né? Que nem eu comentei lá no grupo, é o primeiro conto do livro e tu já abre assim o livro chutando o leitor, né? Eu acho bem legal eu não cheguei a fazer essa analogia, assim, a metáfora que o Jefferson fez, mas achei interessante, né? A questão da ser uma passagem e tudo. E o insólito da narrativa, né, que é aquela chuva que começa do nada, assim, de sangue, tudo inundando, né, aquela
Porque até então era tipo uma coisa assim tão mundana, né? As pessoas ali numa num pedágio, né? Tipo, o que pode acontecer de aterrorizante num pedágio, né? Além de tu ficar preso ali, talvez se tiver engarrafamento, né? E aí do nada começa aquela chuva sem explicação e tal, né? Então ali tu já deixa o leitor assim meio desnorteado, né? Eu acho que é um bom, eu acho que ele já dá um certo tom do que as pessoas vão esperar no decorrer da antologia, né? É um soco, estranheza assim atrás do outro. E o Então, primeiro muito bom, conto que Andressa. abre, em geral, a gente tem que pegar um que dê o tom do negócio, né? Então, eu acho que funcionou super bem. Super. Então, gente, querem passar para o próximo? Andressa, tem mais algumas palavras a dizer? Não, eu só quero agradecer as leituras. Um comentário bem breve, assim, que a Ju falou da segunda pessoa, né? E só um comentário que eu tenho uma teoria de que a segunda pessoa tem muito a contribuir para a atmosfera do horror, assim. Eu acho que não é uma coisa que é muito comentada, mas que faz muito sentido se a gente for pensar em inserir o leitor na narrativa, né? E manter ele preso ali como nosso refém. Então, foi essa a minha intenção um pouco também. E é isso, assim, agradecer. Me fizeram pensar em coisas que nem eu tinha pensado sobre o texto, que nem o que o Jefferson falou da menstruação, não tinha me passado pela cabeça. E, e é isso, eu tenho que ir agora para essa reunião da Bolsa que eu comentei para vocês. Vamos ver se a gente consegue reverter essa situação absurda, né? Porque o conto também, de certa forma, fala da situação absurda que foi o descaso com as mortes de Covid, né? E agora é um descaso com toda a pesquisa do país, então vamos tentar reverter isso de alguma forma. Então, peraí, fica aí para a gente só tirar uma fotinho antes de tu sair. Tá Depois eu bom, faço deixa eu uma botar a cara pro montagem com todo sol, mundo. assim, senão fica... Abram aí para a gente só tirar uma fotinho. Deu. Obrigada. E eu vejo vocês na leitura da Verena, vou participar, sim, tô com o livro aqui para ler, inclusive. Não, agora eu vou fazer essa combinação aí, vou fazer leitura semanal e tudo, como os outros clubes fazem, sabe? Aí, daqui a pouco eu tenho mais 10 minutos, daqui a pouco eu tenho que abrir outra sala. Bom, vamos para o próximo então, gente, que é o do Bruno, que aí o Bruno já traz O conto do Bruno me lembra muito aquele livro do Precisamos Falar sobre o Kevin, sabe? Eu li esse conto e pensei nele muito, assim, sabe? Muito. O nome do conto é O Filho Puro, e mais ou menos ele vai contando, assim, né, como, sei lá, como se forma uma psicopatia a partir da infância, alguma coisa assim, né? Mas ele tem um pai que meio que incentiva isso na criança, né? É uma coisa bem incômoda, é um conto muito incômodo. Não sei se para vocês funcionou desse jeito, mas para mim, nossa, é que o Bruno, ele tem uma escrita que incomoda mesmo, sabe? Ele tem uma chavezinha ali que ele gira na gente e fica meio que cutucando. Karine, pode falar. Gente, esse conto do Bruno, que coisa mais assustadora de se ler. E é assim, é muito assustador porque como é contado do ponto de vista do pai, o pai admira o filho. E aí ele fica, ele vai concretizar tudo aquilo que eu queria fazer, mas eu não fiz. E ele é o eu melhorado. E aí tem esse ambiente de admiração pelo filho. E a primeira vez que ele colocou ali que o filho dele gostava de esquentar o leite para a irmã, eu falei assim, meu Deus do céu, o que esse menino vai fazer com esse leite? E aí ele repete que ele esquentou o leite, aí não acontece nada. Aí eu, meu Deus, não foi dessa vez. Aí ele repete de novo, e aí deixa essa tensão, e aí mistura essa tensão de você não saber o que esse menino vai fazer, quando que ele vai fazer alguma coisa. E quando chega no final do conto, o pai está ali super sorridente e maravilhado com o filho. Eu falei, gente, que coisa!
E é uma coisa, e assim, eu fiquei impressionada porque o Bruno escreve muito bem. Você entra na história e quando você vê, você já está correndo ali para saber o que vai acontecer e você acha que sabe, você não tem certeza como que vai acontecer. Eu fiquei respirando assim e lendo. Eu achei muito, muito bom esse conto. A gente fica meio que respirando na pontinha da cadeira, assim, esperando vai dar merda, né? Exatamente. Eu esqueci de falar que era mais ou menos a Marie, fala. Não, eu só ia dizer que esse conto é exatamente o que o Ismael falou, entendeu? Para mim, ele foi um murro no estômago, assim. Agora, revendo, ele é um murro no meu estômago, total, assim, total. E tem uma coisa que eu acho que é uma atmosfera, assim, apesar de no livro dele, que a gente leu, que eu tinha lido todo, eu não consegui participar da reunião, fiquei muito triste, porque eu adorei aquele livro. Mas aquele livro é muito aquela atmosfera meio desses contos meio coreanos, né? Meio parasita, assim. E esse aqui não, né? Ele entra nesse insólito, nesse outro caminho de uma coisa assim que realmente vai falar dessa coisa que é muito a tua onda também, né, Irka? Essa coisa de falar dessa esquizofrenia, dessa loucura insidiosa, né, que tem mais de um lado, mais de uma forma de você olhar para ela, né? E aí ele é completamente incômodo. Eu acho que ele é muito, muito, muito incômodo, principalmente para quem é mãe, para quem é. Eu acho que é muito difícil de ler, assim, não é assim, não. A Verena diz que é um conto que aperta os botões certos, eu super concordo. Eu ia dizer que o Bruno, ele a gente tem mesmo uma proximidade. Tanto, não sei, eu vou tentar ver se eu disponibilizo para vocês o conto do Bruno, que como é que é? A Arte de Morrer, é uma coisa assim. Que ele ganhou aquele prêmio do Brasil em Prosa. Gente, é muito louco, é muito perturbador aquele conto, assim, e aquilo ali, tipo assim, já deu o tom que tipo de escritor o Bruno seria, sabe? E também é perturbador porque toca no tabu pais e mães têm que ser perfeitos na educação dos filhos. A Mel diz que fez questão de esquecer, porque tu tem filha, né, Mel? Pois é, eu tenho um filho e esses temas para mim são super delicados. Eu tinha esquecido realmente que eu li em janeiro, né, esse livro. Eu reli alguns contos, mas assim às vezes eu faço isso, né? Às vezes quando mexe muito um conto, eu não vou deixar isso aqui. Eu dou um jeito de dar uma esquecidinha. Mas assim, quando eu li novamente, deu o mesmo soco. É isso que eu acho legal às vezes. Com o tempo, né, a gente relê e às vezes a gente fica perde um pouco da graça dele, não. Ainda é forte. Eu acho que até lembra um pouco, assim, eu não li muito, assim, daquelas Penny Dreadful, porque não tem muito, né, Ismael? Não tem nem muitas traduzidas para o português, não tem muitas, né? Mas esses tempos atrás eu estava pesquisando, não lembro o quê, e eu entrei num trabalho, numa tese de uma autora, e ela traduziu algumas. E tinha uma gente que era muito perturbadora, era a história de uma mãe que ela estava planejando com o pai. Eu não me lembro o que era. Não sei se era cegar o filho, alguma coisa para ele pedir dinheiro e ganhar mais dinheiro, assim, sabe? Quando ele pedisse. Era uma coisa muito cruel e muito. Nossa, eu fiquei muito mal quando eu li aquilo, sabe? E é meio essa vibe, assim, desse conto do Bruno, né? Ô, Bibiana, no Brasil teve 2 Penny Dreadfuls traduzidos até o momento. Foi o Varney, o Vampiro, pelo Sebo Clepsidra, primeiro volume, né? Então tem. É muito bom. Já leu?
Não li ainda, mas eu tenho aqui na minha É muito bom. coleção dos não lidos ainda. Acho que vão ser 4 volumes, eu acho. E o outro era o Sweeney Todd pela Wish. É bem bom também. Ah, tá ali, ó. Esse eu não tenho. Eu não tenho. Esse é só um volume, então é mais fácil de ler, então. Uhum. E são histórias bem perturbadoras, assim. Pelo menos essas que eu li, eu fiquei... Nossa, fiquei assim... Eu não sei se vocês conhecem a história do Sweeney Todd, né? Bom, Maravilhoso. vocês sabem que envolve canibalismo e tudo mais, né? Olha, as cenas de canibalismo, assim, que eles fazem descrições de carne, e isso no século XIX, meu Deus, eu acho que hoje, em 2022, ninguém consegue escrever uma cena de canibalismo tão perturbadora quanto o Sweeney Todd e aquele relato do Hans Staden lá. Aquilo lá é tipo sem censura mesmo. Será que... Pois é, eu já ia te perguntar. Esse povo era mais perturbado que nós, eu acho, né? Certeza. Eles eram meio sem noção. A Verena perguntou como é que é o nome do outro que ela nunca tinha ouvido falar. Esse que tu falou? Varney e o Vampiro. Varney, ali, ó. Ah, lá. Uhum. Varney, Vampiro. Então, gente, o próximo conto... É o seu. Conto é o meu. Ó, esse daqui. Ah, tá aí o livro. Maravilhoso. Esse é o volume 1 daí. Eu vou ter que fechar, Melise, antes de tu falar, mas aí a gente já começa contigo falando, porque eu abri uma sala nova achando que ia ficar assim com tempo para a gente falar, mas não, porque eu sempre abro pela GOG, mas a GOG na quarta-feira de noite está ocupada, né? Eu não pude abrir. Então eu vou fechar aqui e vou abrir uma sala nova e já mando para vocês, tá? Até daqui a pouco.